verso 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Quando a igreja procura, quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de mais uma vez estar na sua casa para adorar a Ele na beleza da santidade dEle, e agradecer ao pastor Sadraque também pela confiança e pela oportunidade para estar fazendo menção da palavra do Senhor Jesus. As irmãs acharam? Hebreus 12, tá? Amém. Aleluia. Diz assim: portanto, visto que nós também estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, e olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Até aqui, irmãos. Tome seu assento. Aleluias. Amados e queridos irmãos, o Senhor, quando o pastor perguntou se eu poderia, eu falei que sim, e Deus colocou essa passagem, esse texto, essa mensagem no meu coração, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. O texto que ora nós lemos, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu essa carta. Uns atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, mas nós não temos certeza se foi. Tudo indica que sim. Quando nós examinamos o primeiro capítulo até o último, ela parece muito com a carta aos Romanos, por isso que a gente acreditamos que possa ser que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não temos certeza. Quando nós examinamos Hebreus capítulo 12, o seu primeiro versículo, o Senhor nos dá aqui algumas instruções, orientação. O Senhor faz com que nós entendamos o quanto a igreja dele, a igreja do Senhor, precisa estar com seus olhos atentos, abertos. Ao quê? A quem? As pessoas que tão de perto nos rodeiam. Mas por quê, pastor Sérgio? Porque essas pessoas que nos olham, que nos observam, o intuito, pastor Sadraque, a intenção dessas pessoas não é em nos fazer o bem, não é em nos ajudar, não é em nos querer bem, não é estender as suas mãos, não é estar conosco, não é em somar conosco, não é em nos abençoar. Essas pessoas, elas nos olham, ela te olha, ela me olha, nos observa no intuito, na intenção de apontar, de te ver você mal, de criticar você, de ver você doente, de ver você enfermo. Observe, ele diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados. Portanto, visto que nós, você, eu, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Essa grande nuvem de testemunhas são vidas, são almas, são pessoas que nos assistem,
que nos observa, que nos olha, que fica me olhando, que fica te olhando. E esses olhares traz para nossas vidas inveja. As pessoas que me olham, que te olham, a maioria delas, infelizmente, olha para mim, olha para você, desejando a nossa queda, desejando a nossa destruição, desejando, pastor Sadraque, o nosso fim, desejando, pastor, a nossa ruína, desejando a nossa falência. E eu vou mais além, desejando a nossa morte. Haja visto que a Bíblia vai dizer que a missão do inimigo das nossas almas, a missão do nosso adversário, a missão de Satanás, do diabo, ele veio para 3 intentos. O que é isso, pastor Sérgio? Ele veio primeiro para matar, segundo intento para destruir e terceiro para roubar. E ele, por sua vez, ele vai usar os seus adeptos, os seus asseclas. Quem é os adeptos dele? Os asseclas dele? É as pessoas que dão legalidade a ele. É as pessoas que dão brecha a ele. É as pessoas que abrem as portas para ele. É as pessoas que convidam ele. O inimigo, ele não entra na minha vida se eu estiver bem. Ele não entra na sua vida se você estiver bem. Mas quando ele acha, ele encontra uma brecha, ele não pede licença para entrar. Satanás, ele é oportunista. Ele só quer um vacilo, uma falha nossa. E aí o que ele faz? Quando isso ocorre, ele não bate, ele não pede licença, ele não pergunta se ele pode entrar ou não, se nós deixamos ele entrar ou não. Sabe o que ele faz? Ele arromba. Ele não quer nem saber quem você é, se você é grande ou pequeno, se você é bonito ou é feio. Ele não quer nem saber se você é culto ou incauto, se você é leigo ou se você é poliglota, se você é inteligente ou se você é insensato, se você é prudente, sábio. Ele não está nem aí. Se você tem faculdade, se você é intelectual. A Bíblia diz que ele veio para 3 intentos: matar, roubar e destruir. E aí ele fica à procura, ele está ao nosso derredor, nos observando, igreja, nos observando, Cida, irmão Marlene. Ele fica ao nosso derredor, nos olhando, te olhando. Ele fica dentro procurando uma brecha, sabe para quê? Para nos tragar, para nos engolir, para nos destruir, para colocar uma enfermidade, uma doença, para lançar a seta dele e deixar a pessoa enferma emocionalmente, mentalmente. As faculdades mentais da pessoa, ela é bombardeada. Eu e você e eu, nós, a Igreja de Cristo, temos que estar, pastor, atentos. Tanto aquilo que fazemos, como também tanto aquilo que as pessoas fazem para conosco. Temos que estar com os nossos olhos abertos. Temos que ser cuidadosos, cautelosos. Temos que ser vigilantes. Temos que vigiar noite e dia. A oração é muito importante, por demais. Dentro das 4 ferramentas que a Bíblia nos apresenta para guerrear contra o império das trevas, dessas 4, todas é importante por demais. É importante por demais. Porém, a vigilância é que vai nos garantir o sucesso, o triunfo, o nosso galardão.
Então eu quero que você entenda nessa palavra que Deus me deu. Olhe, veja quem é de fato o seu amigo. Olhe, veja, examine. Não é errôneo, não é errado. Você tendo com maestria, com destreza, com sabedoria, com humildade, você sondar, você examinar, ver quem é que está próximo, perto de você, com quem você de fato pode contar. Quem realmente dá para primeiro você falar, sussurrar no ouvido daquela pessoa. Porque muitas das vezes quem você pensa que é seu amigo não é. Quem é sua amiga não é. Quem você pensa que está do teu lado para te ajudar, está ali só para te bajular. Está ali por interesse. Mas na primeira oportunidade, te dá uma rasteira, te trai, te aponta. Na tua frente é uma, na sua frente é um, na sua frente é uma, mas por detrás de você, na sua ausência, é outro, é outra. Pessoas assim, nós temos que estar com os nossos dois olhos abertos. Tem pessoas, pastor, que nós só pode ir até certo ponto. Por quê? Porque senão a gente vai se machucar, a gente vai se ferir. Peça para Deus mostrar para você com quem você pode contar. Converse com Deus, fale com Deus. Fale para Deus, Deus, se essas pessoas, elas não são minhas amigas ou meus amigos, que elas mesmas se afastem de mim. Mostre para mim. Porque é complicado, é difícil. Você está próximo, perto de pessoas que você não tem confiança. Você não sabe quem é. Você não sabe o que ele pensa, o que ele quer, o que ele projeta, o que ele arquiteta. Você não sabe onde ele está, como ele está, se ele está, se você pode contar. Eu queria que você entendesse, ao ler esses dois versos, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e não são poucas. Esse texto aqui cabe duas interpretações. Há muito tempo estudando, eu aprendi com alguns homens de Deus, em alguma sala, que esse texto cabe duas interpretações. A primeira interpretação desse texto, falando de forma teológica, não sei se o pastor já ouviu, eu acredito que sim, eu acho que muitas vezes, é que a primeira interpretação desse texto é que essa grande nuvem de testemunha, pastor, foram os mártires que morreram outrora, antes. Os mártires da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, Tiago, que foi morto ao fio da espada, Paulo, que foi decapitado. Os grandes heróis da fé, os homens que fizeram a diferença, que marcaram a sua época. Os grandes teólogos vão dizer que esses homens, ele nos assiste, sabe para quê, por quê, para quê? Torcendo por nós, torcendo por você, esperando que você, assim como eles venceram, vocês também vençam. Eles ficam, essa grande nuvem de testemunha, eles ficam olhando a minha, a tua vida, a nossa vida, esperando que vocês não decepcionem assim como eles não decepcionaram, que vocês não desistam assim como eles não desistiram, que vocês não parem assim como eles não pararam, que vocês não retrocedam assim como eles não retrocederam. Depois vocês pesquisem sobre essa interpretação. Mas como, pastor Sérgio,
que Ele nos assiste? De que maneira Ele nos assiste? Como que Ele nos assiste? Sendo que eles estão mortos, sendo que eles estão sepultados. E a Bíblia vai dizer que quem só nos assiste é o anjo Gabriel, que está diante do Senhor. Sabe como é que Ele nos assiste? Sabe de que maneira que esses homens nos assistem? Quem acredita que quando nós morremos, há várias interpretações doutrinárias para isso que eu vou dizer, e cada um tem a sua. Eu tenho a minha luz da Bíblia e acredito na que eu tenho, que quando o crente, o cristão, ele morre na pessoa do nosso Senhor Jesus, ele vai para com o Pai. O senhor acredita nisso, pastor? Ele vai para com Deus, ter com o Senhor. Eu creio nisso de forma categórica, que ele está diante do Senhor. Porque se não fosse assim, aquelas almas que rogam e pedem para que o Senhor faça justiça, que estão debaixo do altar. Não sei se vocês já ouviram essa passagem. Eles estão clamando por justiça. Eles estão falando com Deus, por conta que eles foram degolados, mortos, pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então essa passagem aqui tem duas interpretações, e eu fico com as duas, e eu prego tranquilamente dentro dessas duas interpretações. Mas eu quero ficar dentro da segunda. Eu quero falar para você, amigo, meu irmão, tome muito cuidado com quem você desabafa, com quem você conta os seus segredos, com quem você conversa no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, com quem você conversa no seu serviço. Tome muito cuidado com quem primeiro você fala, porque infelizmente o nosso pior inimigo, dentre três que eu vou te explicar: primeiro, somos nós mesmos; terceiro, é o ser humano; terceiro, é o diabo; e segundo, eu coloco o nosso próximo. Por que eu coloco em primeiro lugar eu? Vocês sabem por quê. E por que eu coloco em terceiro lugar o diabo e segundo o ser humano? Porque infelizmente, as pessoas que não têm Deus, e muitas que dizem que têm Deus, elas gostam de ser usadas, e muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele nem quer usar aquela criatura, mas aquela criatura corre atrás do nosso adversário para ser usada por ele, para atrapalhar a minha e a tua vida. Então eu coloco o nosso pior inimigo é nós mesmos, e a Bíblia vai falar disso, sobre isso, vai nos mostrar isso. Vigiai para que não entrar em três em tentação, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. A Bíblia diz em Romanos 8, 6 e 23 que o salário do pecado é a morte. O crente, pastor, que se diz crente, que crente até o diabo é, que não é cristão, ele é um perigo. Ele é um perigo, porque ele é um crente que não crê. Porque o crente insiste em crer hoje e crer amanhã, como eu já falei isso. Porque o diabo, ele crê, mas ele não obedece. O diabo crê que Deus existe e até estremece. Assim como muito crente crê que existe uma geladeira, uma televisão e etc., assim o diabo crê também que Deus existe. Mas a crença dele não é em obedecer, não é em servir. E muita gente também está no mesmo caminho que o
nosso adversário. E a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E tem muito crente que está plantando o salário do pecado. Estão plantando. O salário do pecado é a morte. E aí, por plantar muito, morreram, estão mortos. E a vida, que é um dom gratuito, um presente de Deus, para essas pessoas foram rejeitadas. O primeiro dom, pastor, que Deus nos entrega, quando nós o aceitamos, se vocês não ouviram isso, vocês vão ouvir agora. Todo crente que aceita o Senhor Jesus Cristo, de pronto, de imediato, ele já recebe um dom. Vocês sabiam disso? O dom da vida eterna. Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Quando eu e você vamos para Hebreus 4:6, vai falar que muitos que se apostatam da fé, eles crucificam de novo Cristo, coloca Cristo em vitupério. Por quê? Porque outrora eles provaram do dom celestial de Deus, receberam o Espírito Santo, tiveram experiência com Deus, eles também glorificavam a Deus, adoravam a Deus, mas resolveram se prostrar, resolveram abandonar a fé, decidiram crucificar de novo o Senhor Jesus. E aí, o que acontece com essa atitude? Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, irmão Marlene? Eles estão rejeitando o dom que Deus deu. Que dom é esse? Da vida eterna. Eles estão dizendo assim: eu não quero ter uma vida eterna com o Senhor. Eu não quero ter uma vida eterna com Deus. Eles estão rejeitando esse dom que Deus deu. Então, irmãos, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e aí ele diz assim: deixamos de lado todo o embaraço. O que é isso? Olha para cá. Deixamos de lado todo o peso, todo o embaraço, toda a fadiga, todo o pecado, todo o mal, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, e corramos. Olha, ele fala: o peso, todo o embaraço, todo o pecado, e corramos tão depressa, com paciência. Irmãos, se eu e você queremos ter êxito, queremos ter vitória, queremos ter uma vida espiritual saudável, porque eu tenho o costume de dizer, isso é bíblico, que quando o cristão ele está bem com o Senhor, quando ele está bem espiritualmente, todas as áreas da vida dele também vai bem, está bem. Sabe por quê? Porque o que excede todo o nosso entendimento, o que vem para nos exceder todo o nosso entendimento, que é a paz do Senhor, ela tira todo o peso, toda a preocupação, toda a angústia, toda a tristeza, toda a ansiedade. Essa paz que o Senhor dá, que excede todo o nosso entendimento, é a razão, é o motivo para a gente não murmurar, para a gente não blasfemar, não ficar se lamentando. Então o escritor aos Hebreus está nos aconselhando, ele está nos ensinando: irmão, irmã, qual é o pecado que tem te rodeado, que tão de perto tem te olhado, deixando todo o peso, todo o embaraço, que tão de perto te observa? O que é que tem feito com que você tenha abaixado a sua cabeça?
tenha esmorecido, tenha se entristecido. O 2 ele diz assim: olhando para Jesus. Olhando para quem? Jesus. Não é olhando para Paulo, não é olhando para Pedro, não é olhando para Maria, João, Marcos, Lucas, Eliseu, não é olhando para Elias, por mais que esses homens tenham sido santos homens de Deus, mas estes homens, Ana, Judite, Isabel, Raquel, Sara, Abigail, essas mulheres, elas não morreram por nós. Obrigado, Senhor. Elas não morreram por vocês, por mim, pela igreja do Senhor. Ele está falando assim: olhai, ou olhando para Jesus. Sabe por que muitos se perdem no caminho, pastor? É porque tem deixado de olhar para Jesus. Sabe por que muitos têm desmotivado, desistido, parado, retrocedido, murmurado, se lamentado, blasfemado? Sabe por que muitos têm chorado, muitos querem chutar o balde? Porque têm deixado de olhar para Jesus. Ao invés de olhar para Jesus, tem olhado para o homem, tem olhado para a mulher, tem olhado para o mundo, tem olhado para as coisas que o diabo tem apresentado. Quando, irmãos, nós tiramos os nossos olhos do autor e do consumador da nossa fé, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não vai dar bom. Quando eu deixo de olhar para Jesus, eu vou me perder. Eu vou primeiro parar, desistir. Por quê? Porque a videira verdadeira é Cristo. Nós somos a vara. E se nós sairmos dele, se desligarmos dele, nós iremos morrer. Nós iremos se sucumbir. Você vai se sucumbir, nós iremos se sucumbir. Iremos morrer. Então, irmãos, a saída não é A, B, não é fulano, beltrano. A saída não é Paulo, Pedro, Lucas, João. A única chance que a gente temos em sermos alguma coisa, em crescermos, é nós entender, é você entender, nós entendermos que nós não podemos, em hipótese alguma, de maneira alguma, tirar os nossos olhos de Jesus. Glória a Deus. Pastor Sérgio, está difícil. Continue com seus olhos em Jesus. Pastor Sérgio, estão falando mal de mim. Continue com seus olhos em Jesus. Pastor Sérgio, eu estou enferma. Continue com seus olhos em Jesus. Pastor Sérgio, eu estou doente. Continue com seus olhos em Jesus. Estão me apontando. Olhe para Jesus. Estão rindo de mim. Olhe para Jesus. Estão me rejeitando. Olhe para Jesus. Estão me menosprezando. Olhe para Jesus. Estão me apontando. Olhe para Jesus. Estão falando mal de mim. Que falem, mas continue olhando para Jesus. Dizem que eu sou louca. Continue sendo louca, mas olhe para Jesus. Porque a Bíblia diz que nem os loucos herdarão o caminho dos céus. Continue olhando para Ele. Dizem que eu falo demais. Continue olhando para Jesus. Tem muita gente que fala que muita mulher fala demais. Estou falando de mim não, estou falando de muitas mulheres. O pastor Sérgio, as pessoas falam que por eu ser mulher eu falo demais. Continue falando demais, mas de Jesus. Continue olhando para Jesus, irmão. Ah, mas eu estou cheio, eu estou gordinho, eu estou magrinho. Não importa. Quem foi que morreu por você? Quem que morreu por mim? Foi eu que morri por você? Foi você que morreu por mim? Foi o pastor Sérgio que morreu por o pastor Sadraque? Não. O pastor Sadraque morreu por mim? Não. Foi Paulo? Foi Pedro? O apóstolo Paulo chegou ao conhecimento dele,
que tinha alguns engraçadinhos na igreja de Coríntios, que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros diziam: eu sou de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: porventura, por acaso, Cristo está dividido? Cristo está dividido? Por que uns vocês, outros dizem que você é de Apolo, Paulo, Cefas, Pedro? Outros dizem que você é de Cristo. Cristo porventura está dividido? Foi Paulo que morreu por vocês? Não. Quem foi? Foi Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha fé, ponto. O que é autor e consumador da minha fé? Olha só o que está escrito aqui, ó. Autor e consumador da nossa fé é uma expressão bíblica que se refere a Jesus Cristo, que é o princípio e o fim da fé dos cristãos. A expressão aparece em Hebreus 12:2. Autor. A palavra autor significa aquele que cria, inventa ou dá origem a algo. Consumidor. A palavra consumidor significa aquele que termina uma obra ou um projeto. Jesus é o autor e consumador porque completou o plano de Deus para a salvação dos que creem nele. Dos que creem nele. Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da fé porque ele completou o plano perfeito de Deus para a salvação de todos aqueles que creem nele. E deixa eu finalizar e correr aqui. Meu irmão, querido, querida, se você tem convicção da tua chamada, se você tem convicção que quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, se você tem convicção que quem morreu na cruz do Calvário foi Deus, se você conhece a pessoa de Jesus, falei que morreu na cruz do Calvário foi Deus, é Deus, Jesus é Deus. Se você tem convicção, se você sabe, se já chegou ao teu conhecimento, se Jesus Cristo já foi revelado ao teu coração, se você não tem Ele só como Salvador, mas como Senhor também, porque aqueles que têm Jesus como Salvador, é porque tem Ele para só salvar. Eu morro, eu vou para o céu. Mas não tem Ele como seu Senhor, porque quando eu tenho Jesus como meu Senhor, eu sou servo. Eu me curvo, eu me prostro. Ele é meu senhorio. Eu não me governo, eu não me mando. Eu não faço as minhas vontades, pastor. Aquele que tem Jesus como seu Senhor se submete a Ele, obedece a Ele, faz o querer dEle, faz a vontade dEle, serve a Ele, se prostra a Ele, se curva a Ele, reverencia a Ele, tem Ele como senhorio da sua alma, da sua vida. Se entrega a Ele, se doa a Ele, se dá a Ele, se lança a Ele, vive para Ele, quer Ele, busca Ele, se humilha aos pés dEle, lança-se aos braços dEle. Aleluia. A pessoa que tem o Senhor Jesus como seu Senhor não cochilia em dois pensamentos, não faz biquinho, birrinha, não trata com leviandade, com promiscuidade, não trata, com injustiça, com malignidade, não trata o seu próximo, o seu irmão com desdém, com, sabe, ingratidão, com humilhação. Não, mas todos que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, seu Senhor, Ele é humilde, Ele é simples, Ele faz aquilo que já foi designado a Ele fazer, a missão que já foi dada a Ele, que é glorificar e exaltar o Senhor. Irmãos, Deus quer ser visto em nós, Jesus quer ser visto em nós. Nós precisamos com unhas e dentes proclamar, propagar, pregoar, evangelizar, gritar para os quatro cantos deste mundo, abrir a nossa boca, a oportunidade que é te dada, dentro do carro, gravando uma live ou pregando, ou gravando um vídeo, no seu trabalho, no ônibus. Eu não perco a oportunidade, pastor. É dentro do ônibus, é no ponto do ônibus, é no meu serviço, é vindo para casa. Eu não perco a oportunidade. Deus me dá a oportunidade de eu semeio. Deus me dá a oportunidade de eu prego.
Deus me dá a oportunidade, eu apresento Cristo. Porque eu sou um representante de Cristo. Você é um representante do Messias. Você é um representante de Jesus. Já nos foi dado, já foi dado a você a ordem. Essa ordem é imperativa. Ide. Ide por todo o mundo. E quando nós vamos para o original, essa palavra ide fica mais linda ainda, pastor. Sabe o que quer dizer essa palavra no original, no grego, ide? É indo. Ide, na João Ferreira de Almeida, na tradução João Ferreira de Almeida, indo, dá o entender, entendemos que nós temos que sair de um país para ir para outro, dá sair de um estado para ir para outro, é indo, é sair, tá entendendo? De um local, de um espaço físico e ir para uma outra nação. Você está fazendo missão. Por isso que tem aí muitos tendo essa ambição. Ah não, eu sou missionário, eu vou sair daqui, vou para a África, vou para... Você entendeu? Nada contra, amém, glória a Deus. É louvável. Mas missão não quer dizer isso. Eu faço missão no meu bairro, na minha vizinhança, com os meus amigos, colegas, os meus vizinhos, na minha empresa. A palavra indo é diferente. Como que nós vamos entender essa palavra e viver e praticar essa palavra? Sabe de que forma? Indo é você estar indo, pastor. Indo é você estar indo. Quando você está indo para o metrô, você está indo para o carro, você está indo para qualquer lugar, você está indo fazer missão. No seu trabalho, aonde for, você está indo. Não é ide. Ide é diferente. Depois vocês pesquisem, estudem sobre isso. Então, irmãos, amados, o Senhor Jesus Cristo, a palavra que Ele põe no meu coração é essa para você. Não tire os teus olhos do Mestre, do Senhor, porque é dele que vai vir o teu socorro, é dele que vai vir o teu escape, é dele que vai vir a tua saída, a tua solução, é dele que vai vir o teu milagre. Às vezes a pessoa diz assim: Deus está preparando a minha bênção. Disse. De maneira nenhuma. Como assim? Deus está preparando a minha bênção? Não. Você acha, pastor, que o Todo-Poderoso vai estar preparando alguma coisa para alguém? Deus não está preparando nada para ninguém. Por quê, pastor Sérgio? Porque tudo já está preparado. Ele está preparando a minha pessoa, Ele está preparando a sua pessoa. Porque se Ele tem algo para dar a nós, Ele ainda não nos deu, não é porque Ele não está pronto, não é porque Ele está preparando, é porque ainda eu não estou pronto. Glória a Deus. É porque você ainda não está pronta. É porque ainda nós não estamos preparados para receber aquilo que Ele já tem preparado, aquilo que já está preparado. Então, para Ele nos dar, Ele precisa que você entre no eixo, que você entre no caminho, não fique à beira do caminho, que você, primeiro, entenda que para Ele te conceder, algumas coisas precisam voltar para o caminho, para o altar. Você precisa ser moldada, lapidada, algumas coisas você precisa ser arrancada, tirada, porque Ele não vai te dar, Ele não vai me dar, se ainda não tem condições para aquilo que Ele vai me dar, eu valorizar, e além de valorizar, pastor, granjear, plantar, e não ser um servo negligente por ter recebido um talento e foi lá e escondeu. Então, para Ele me dar algo que tanto eu almejo, primeiro Ele está trabalhando aqui, forjando em mim um caráter genuíno de Cristo. Glória a Deus. Ele está querendo que a sua igreja cresça espiritualmente, que ela cresça em maturidade, que ela venha crescer, que ela venha entender o que é ser uma pessoa, uma igreja madura. Quando nós entendermos isso, igreja, ei,
ficar preocupado com aquilo que as pessoas falam de nós. Porque, pastor, esses anos que nós estamos na presença do Senhor, se nós não tivermos aprendido alguma coisa, o que nós estamos fazendo então? Eu estava falando hoje, pregando hoje, para 2 pessoas, eu estava falando assim para elas: eu não me conformo, é inadmissível, é inconcebível uma pessoa estar 20 anos na presença do Senhor e ela não ter tido encontro com Deus, ela não conhecer a Deus, ela não saber quem Deus é, ela só ouvir Deus por segundos, ela não tem uma experiência com Deus. É inadmissível, a vida dela não mudar, a vida dela está uma derrota, e ela tem menina, é bombardeada, é metralhada, é massacrada, é pisada, é humilhada, só vive no vale, só vive no deserto, só vive murmurando. Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Se a minha vida não anda, não vai. O errado não é fulano, não é Beltrano. O erro está em mim, não está em Beltrano, Cicrano. O erro está em mim. Eu preciso olhar, eu tenho que olhar para o meu altar, para dentro de mim, para a minha casa. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que fazer também uma examinação, um vasculho, me policiar e falar assim: espera aí, eu era para estar lá na frente, mas por que ainda eu estou aqui atrás? É porque o que era para mim ter feito, eu estou procrastinando. E o que é procrastinar? É você empurrar com a barriga. Aquilo que era para você fazer ontem, você quer fazer daqui a um ano. E você vai empurrando com a barriga. Deus está falando assim: minha filha, meu filho, eu quero que você ore. E você vai procrastinando. Minha filha, eu quero que você jejue. E você vai deixando para amanhã. Minha filha, eu quero que você humilhe. E você vai retardando. Minha filha, eu quero que você chame a minha atenção. E você vai dizendo assim: amanhã eu faço. Aí o amanhã, que é amanhã, chega hoje. E o hoje, você diz: eu vou fazer amanhã. Você sabia, eu já disse isso aqui uma vez, que o amanhã nunca é amanhã, que o amanhã sempre é o hoje? Se vocês entenderem essa revelação, você vai entender. Como assim, pastor? Por quê? As pessoas falam assim, eu dizia muito isso antes: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Mas tem muita gente que fica falando assim: olha, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E o dia da manhã chega, que é hoje, e ele nunca faz. Sempre o dia da manhã vai ser hoje. Por quê? Passado é passado, não volta mais. O presente é uma dávida. Dávida é um presente que Deus nos dá. É o hoje, é o agora. Agora, o amanhã é futuro. A Deus pertence. Então a Bíblia diz: tudo que nós vamos fazer em Tiago, pergunte se for da permissão de Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios 16 que o homem faz planos. Eu estava falando hoje isso com a Bíblia. Ele projeta, ele arquiteta, ele planeja, ele se programa, mas a resposta vem dos lábios da boca de Deus. Então amanhã, pastor, nunca vai chegar para as pessoas que não vivem hoje, porque ela sempre vai falar: eu quero que o amanhã chegue para que eu faça aquilo que eu disse que eu vou fazer, e nunca faz. Então é questão de inteligência. Não deixe para fazer amanhã, porque você nunca sabe se o amanhã vai chegar na tua vida. O amanhã pertence a Deus. Se você tem que orar hoje, por que esperar para amanhã? Se você tem que jejuar hoje, por que esperar para amanhã? Se você tem que examinar a Bíblia hoje, por que esperar para amanhã? Se você tem que perdoar hoje, por que você tem que esperar amanhã para perdoar? Você pode pegar o seu telefone, em questão de segundo, liberar uma palavra: me perdoa, eu te perdoo. Porque tem muita gente doente, enferma, porque muitos não liberaram o perdão. E tem muita gente doente, enferma, porque você, entre aspas, um exemplo, não liberou o perdão.
palavra, não ensaiei nada. Mas Deus me deu essa palavra para dizer para você: o autor e o consumador da sua fé é Cristo, é Jesus, é dele, é por ele e é por causa dele que nós estamos aqui. E você só vai sair dessa situação se os seus olhos estiverem fixos nele, dia e noite. Você não pode turbiar em dois pensamentos. Você não pode estar vacilante, cochileando. Se Deus ou se Baal. Se Deus é Deus, então siga. Agora, se você acha que Baal é Deus, então siga. Foi isso que disse Elias. Por que eu vou servir a dois senhor? Não tem como. Ou eu vou me dedicar mais a um e desprezar o outro, ou eu vou desprezar o outro e vou me dedicar mais ao outro. É impossível servir a dois senhor. Porque quando eu sirvo ao Deus dos céus, não tem como a minha vida continuar da mesma forma. É impossível a minha vida continuar da mesma maneira se eu um crente raquítico na fé, moribundo, mentiroso, caluniador, feiticeiro, idólatra, glutão. Sabe o que é um crente glutão? Que é um crente que, como está escrito lá em Gálatas, a glutonaria faz parte da vida dele. Idólatra, feiticeiro, cri-cri, contendeiro, provocador, gosta de inimizade, gosta de causar. É impossível, igreja, o crente nascido do Senhor, ele viver nas velhas práticas. A Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5:16, fala das obras da carne e das obras do Espírito. Que o Espírito se opõe contra a carne, ou seja, o Espírito briga dia e noite, noite e dia, até dormindo. Ele briga dia e noite com a carne, para não satisfazer, para não ceder o desejo da carne. E a carne briga contra o Espírito, para não ceder, para não satisfazer a vontade da carne. Ou seja, você só vai vencer a carne, as obras dela, se você satisfazer, se submeter, se você se inclinar, se você obedecer, se você alimentar o teu espírito. Se você fizer isso, ei, você vai levantar a mão e vai fazer assim para o diabo, vai fazer assim para a sua carne. Eu sempre digo, com quem eu converso, oriento, instruo, com quem eu ensino: irmãos, a carne, ela só não é vencida quando você não a domina, quando você não expulsa o que está fazendo com que ela se engorde, que é o quê? Que é o quê? As obras dela. Eu já citei isso aqui. Então, quando você alimenta o teu espírito através do jejum e da oração, o que você vai fazer? Mortificá-la. Você vai sobrepuxá-la. Você vai sacrificá-la. E é eu e você que temos que dominá-la. Eu não consigo fechar a minha boca, dominar a minha língua. É mentira. Eu não consigo deixar de falar palavrão. É mentira. Eu não consigo parar de fofocar. É mentira. Eu não consigo parar de odiar o meu irmão. É mentira. Eu não consigo parar de falar mal do meu irmão. É mentira. Eu não consigo parar de ter ciúme. É mentira do diabo. Eu não consigo, pastor Sérgio, parar de furtar, de ser um mexeriqueiro, um caluniador, um ladrão, um roubador. É mentira. O cristão, nascido em Deus, o que habita nele, o que está nele, é os frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Você quer que eu conheça o homem de Deus? Não é por conta dos dons. O que define o homem de Deus é o seu caráter. É os frutos. O cristão que não tem os frutos, ele precisa confessar Jesus de novo, pastor, como o Senhor e Salvador da sua vida, e buscar depressa os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Nós citamos temperança, domínio próprio, paz, longanimidade, bondade, caridade, fé, amor, que é caridade, longanimidade. O que é longanimidade? Se uma pessoa longânima,
Uma pessoa que sabe esperar hoje e amanhã. O que é ser uma pessoa bondosa, benigna? É ser uma pessoa boa, ser uma pessoa solidária. O que é ter caridade? É você estender as mãos, é você abençoar o seu próximo. Tiago 1,26. A religião pura e verdadeira, imaculada, é aquela que você faz, estender as mãos às órfãs e os viúvos, as viúvas e os órfãos, os necessitados, e não se corromper com o sistema podre deste mundo, não se contaminar, não se rebelar. Essa é a religião verdadeira. Amigos, amigas, fechando, deixa eu te dizer algo. O passaporte do cristão, o que caracteriza, o que define, o que prova que ele é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Não adianta morrer, não tem para onde ir. É os frutos, amados. Se nós nascemos do Senhor, o cristão tem que ter os frutos do Senhor, os frutos do Espírito. Como que eu posso dizer que eu sou crente, que eu sou de Deus, que eu sou cristão, e eu não tenho diferença nenhuma, não há diferença nenhuma para com o ímpio? Quais são os frutos do ímpio? Vocês sabem quais são? Sabe quais são os frutos do ímpio? Os frutos do ímpio eu vou te explicar, é ódio. Qual é o fruto do justo, do cristão? É amor. Quais são os frutos do ímpio? Mágoa, hipocrisia, prepotência, arrogância, soberba. Olha os frutos do justo, do ímpio, do iníquo, do perverso, do maligno, do homem sanguinário. Soberbo, ele é prepotente, ele é arrogante. Pastor, há um egocentrismo dentro daquela pessoa. Ele quer estar no centro, ele não ouve, ele não escuta, ele não senta para aprender. Ah, se for fulano que vai pregar, eu não vou não. Se for fulano que vai discursar, que vai ensinar, que vai palestrar, que vai demonstrar, eu não vou não. O humilde, aquele que tem Deus na vida, ele ouve o ancião, a mulher idônea, ele ouve a criança, ele ouve o adolescente, o jovem, ele ouve o adulto, ele ouve fulano, beltrano, ele ouve quem quer que seja. O homem que tem Deus na vida, eu ouço o pastor me ouve, eu ouço a pastora e vice-versa. O homem que nasceu de Deus, ele está lá dentro de Tiago 1,19. Sabeis isso, meus amados irmãos, que todo homem esteja pronto para ouvir e tarde para falar. O homem sabe aquele que está em silêncio, calado. Aí diz assim, ele não sabe nada, ele não fala nada. Aí é que você se engana. O homem que fica mais calado, quieto, é o mais sábio. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes e Provérbios. Agora aquele que fala demais, pelos cotovelos, aquele terreno que é igual que tem papa na língua, que acha que pensa que sabe, esse não sabe nada. É um insensato e um louco. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e trago o pastor agora, ei, independente cida, independente igreja, do que estão falando aí na rua de você, no seu trabalho, aonde for, amigo, amiga, não tire os seus olhos de Jesus. Essa mensagem aqui é querendo que você entenda, é que não tem ninguém nem nada neste mundo mais importante do que a pessoa de Cristo, do que Ele fez por mim e por você. Você tem que olhar para Ele 24 horas. João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não é nada. Eu não sou nada. A mulher que diz assim, ruim com Ele e pior sem Ele. Imagine se com Cristo muitas mulheres e homens ficam murmurando, ficam chorando, é melindroso, ficam reclamando, ficam se lamentando. Ai, não sei se eu vou aguentar, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Agora imagine sem Ele, imagine sem Jesus. Aí é que você está morto, aí é que eu estou morto, aí é que acabou. Eu me apego nas Escrituras, eu olho para as Escrituras. A palavra de Deus, ela não pode só estar aqui dentro, ela tem que pular daqui e fazer morada aqui. Ela tem que viver dentro de mim, não só na ponta da minha língua, mas dentro do meu coração. Eu só não recito, eu só não falo, eu só não verbalizo. Eu vivo, eu procuro viver. É andar, é caminhar com ela. Eu tenho prazer dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pão, é alimento, é vida, é saúde para o meu corpo.
Você quer ter saúde mental, física, você tem que se alimentar da palavra. Deuteronômio 8:3, Lucas 4:4, Mateus 4:4, João 17:17, 1 Coríntios 1:18, Isaías 40, verso 8, sabe o que ele fala? As mesmas coisas. E uma só coisa eu vou falar, que esses versículos, essas passagens dizem: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. João 17:17, santifica-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Deuteronômio 8:3, eu te deixei, Deus falou para a nação de Israel, quando tirou do Egito, e ali saiu lá das mãos do faraó, do diabo, que hoje o faraó representa Satanás. A Bíblia diz que quando eles estão no deserto, a Bíblia diz que era caminho de 40 dias para eles entrar na terra de Canaã, a terra que mandava leite e mel. E a Bíblia diz que eles rodearam a terra por 40 anos. Mas sabe por quê? Por conta da rebeldia e da murmuração deles. E aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Deus diz para ele assim: eu te deixei vocês passarem e terem fome, e eu te humilhei. Leia lá 8:3, para saber o que estava dentro do teu coração. Porque o homem não só viverá de pão físico, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. É isso que a palavra diz. A Bíblia diz em João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Examine as Escrituras. Leia, estude, falando de forma figurada. Coma a palavra. A Bíblia diz em Mateus, pastor, 22 e 29, disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, examinai as Escrituras. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, errai por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Quantas pessoas, quantos cristãos que dizem, eu conheço o poder de Deus? Conhece nada. Sabe por quê, pastor? Eu digo que não conhece, eu afirmo. Sabe por quê? Porque para conhecer o poder do Eterno, de Yahvé, o Todo-Poderoso, é preciso conhecer o Deus do poder. Como que eu vou conhecer o poder se eu não conheço o Deus do poder? Porque a Bíblia diz que o meu espírito, eu conheço, o Espírito que habita em mim, faz com que eu me conheça, e o Espírito de Deus que prescuta a mente de Deus, ele conhece a Deus. Para você e eu conhecer a Deus, não tem outro caminho, não tem outra forma, a não ser por intermédio da pessoa do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o outro, igualzinho a Jesus, é preciso você ter intimidade com Ele, se submeter e descer e se humilhar. Pastor, muito obrigado, querido. Que Deus em Cristo nos abençoe. A minha tua vida.